Bem-vindos ao 23º episódio do podcast da EduERJ. Hoje temos o prazer de receber Isabel Missaggi de Matos, socióloga, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e autora do livro Civilização e Revolta, Indígenas e Indigenismo na Formação do Brasil, publicado pela EduERJ. Isabel vai compartilhar com a gente os principais pontos da sua pesquisa, que investiga a trajetória dos povos Borum e o impacto das políticas indigenistas e do discurso civilizador na formação do Brasil. Seja muito bem-vinda, Isabel. Muito obrigada. Boa tarde, bom dia a todos e todas e todes. Professora, eu gostaria que você explicasse um pouco pra gente a proposta do livro e falasse por que você escolheu esse tema dos índios Borum. Essa é uma história que remonta aí ao meu período de graduação, ainda na época da ditadura militar, onde a gente tinha muita restrição à informação, muita censura. E já na graduação eu soube da existência de povos indígenas em Minas Gerais. Eu estudava Ciências Sociais na UFMG. E estavam vivendo uma situação muito crítica de expulsão de seus territórios, justamente pela Polícia Militar de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então, a gente se organizou para fazer uma rede de apoio dentro da universidade, entre os estudantes de diversos cursos. Depois a gente foi desenredando essa história, né? De fato, esse período foi de muita opressão para os povos Karenak, ali do Vale do Rio Doce, né? Houve até a instalação de um presídio para punir indígenas de diversas etnias, né? De diversos povos do país. E os Krenak que não tinham cometido nenhum tipo de crime, eles acabavam sendo punidos do mesmo jeito, nos seus direitos de ir e vir, por exemplo, né? Recentemente, o governo pediu desculpas oficialmente aos Krenak por esses crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante a ditadura em seu território. Professora, foi aí que iniciou, então, o seu interesse por pesquisar os povos indígenas, né? Exatamente. É um impacto que a gente sofre quando visita os povos, né? E vê que os mundos são muito diferentes, há muito que aprender com eles. E isso é muito fascinante para um pesquisador. E qual é o recorte temporal do livro dessa pesquisa? Eu fui remontando essa história e consegui mais ou menos fixar aí no livro, né, o século XIX, que é um século muito diverso, né, que começa num período colonial e só vai se transformar em império em 1822. Nesse período colonial houve inclusive uma guerra declarada contra esses povos Borum do Rio Doce. Eles eram denominados botocudos, de uma forma derrogatória, né? Era um tipo de discriminação, porque a lei que ordenou a guerra contra os botocudos em 1808 tinha no corpo uma série de informações, né, para justificar esse crime, né, esse genocídio. Então, por isso foi declarada uma guerra justa. Entre essas justificativas era a aparência desses povos, né, em virtude dos enfeites que usavam, que eles achavam horrendos. E por isso, botocudos vem desse termo aí, botoque, que era o que os portugueses davam para os enfeites usados nos lábios. Certo, então. Passando para a próxima pergunta. Quais eram as principais características dos Borum e dos seus territórios? Os povos indígenas se movimentaram muito, principalmente ao longo do século XIX. A gente vê constante modificação na sua condição e nos suas andanças, né? Então, os Borum, eles, na época colonial, eram chamados aimorés, foram chamados aimorés no sul da Bahia, também foram guerreados, né? Foram combatidos pela coroa portuguesa. O Guerém também teve essa denominação no sul da Bahia. E esse refluxo para o interior dessas matas ali, dos vales do Rio Doce, Jequitinhonha, Mucuri, principalmente o Mucuri, que se manteve
mais intacto, né, o ambiente até o final do século XIX, esse foi um movimento em busca de autonomia, né, a resistência mesmo, contrária a esse contato tão deletério que era com fins de escravizá-los. Os índios Borum, então, eles eram temidos, né, considerados selvagens pelo projeto colonial. Havia um estereótipo bem negativo criado sobre eles? Sim, há um temor, né, uma paranoia, digamos assim, colonial, para não dizer, né, de um antropólogo, o Taussig, é um termo que ele usa para se referir a uma região da Amazônia, mas eu considero que essa paranoia, ela também existiu naquela região. Então, é esse mito, né, de que esses indígenas, após tanto combate, tanto sofrimento, se retornassem muito rebeldes, né? Assim como também os negros fugidos da escravidão. E isso faz com que vários estereótipos sejam criados aí pelos colonizadores. Agora a gente vai passar justamente para a questão da política indigenista da época. Que tipo de medidas foram adotadas em relação aos indígenas? E você entende que esse projeto colonial era também um projeto de extermínio? Também queria saber até que ponto ele foi bem sucedido. Na verdade, esse período é um período onde na ciência, na academia, no pensamento mesmo, né, que no caso do Brasil se inicia com as escolas de medicina e de direito, né, que criou muito essa mentalidade racista, né, com uma roupagem científica. Tá? Então, os botocudos, eles viram um ícone desse racismo científico. Os pesquisadores queriam mostrar, de uma forma muito colonialista, porque eram pesquisadores europeus que ditavam, né, esses métodos, que os botocudos eram o elo, inclusive o elo perdido entre o humano e o macaco. Né? Eles consideravam que havia um atraso na sua formação cognitiva, enfim. Então eram atribuídos todos esses defeitos a essa raça, o que justificava, como eu falei, esse combate, né? O extermínio no limite, mas havia também um interesse pela mão de obra, tanto que esses povos foram vítimas de comércio, principalmente as crianças, né? Essas guerras também justificavam o comércio de crianças indígenas. E como os Borum reagiram às políticas indigenistas do século XIX? De várias formas, né? A gente tem que considerar que houve um decréscimo fenomenal da população indígena durante o XIX. Essa medida genocida, mesmo com a guerra decretada contra os botocudos, durou algum tempo até que um dos diretores de índios, um francês, um militar que chegou na corte com Dom João VI, né? Então príncipe regente, ele era inclusive casado com uma portuguesa da corte, porém havia sobre ele acusações, né, de ser um traidor, porque ele era francês, havia, né, Napoleão que lutava aí contra Portugal. E ele foi degradado, né, por aqueles sertões. Aquele lugar era um lugar de degredo, né? Os chamados vadios, criminosos, indesejados, eram para lá enviados. Então, assim começou essa ocupação colonial daquela região, né? Com quartéis para degredados ou presídios, né? Onde os governantes achavam que eles, por serem muito atrevidos, esses vadios iriam prestar um serviço que é justamente matar, né, esses indígenas resistentes. Mas logo em seguida o Marlière adotou um outro método, que era o de atração dos indígenas para uma vida sedentária nos quartéis, onde seria então o início
dos aldeamentos militares para os povos indígenas, né? Então, nesses quartéis houve uma sorte de acontecimentos, né? O Malière descreveu muito bem, ele detalhava a vida dos indígenas, né, para um jornal em Ouro Preto, né? O Abelha. Então é muito interessante todo esse registro que ele deixou como legado. Então essa é uma primeira fase, digamos, do indigenismo até 1845, onde se inicia uma nova fase que a gente pode detalhar também, né? Que foi uma fase marcada aí pela direção, né, dos aldeamentos por missionários italianos capuchinhos, especificamente. O livro tem o título Civilização e Revolta. A revolta, nesse caso, faz referência a um episódio marcante que ocorreu no dia 24 de maio de 1893, que foi um levante sangrento em um aldeamento indígena, em que os Borum se rebelaram. Eu queria que você comentasse esse episódio e de que forma ele ficou marcado na história desses grupos. É em torno dessa revolta que eu construí, né, todo esse livro, esse argumento, né? O livro se chama Civilização e Revolta, porque civilização, né, é o termo dado às políticas da época, né? Esse período colonial, como eu comentei, mesmo as guerras, os decretos que criaram quartéis militares para combater a resistência dos Borum, era chamado de política de civilização, né? Está lá no corpo do decreto justamente esse nome, né? Civilizar aquela região. Na verdade, se trata de civilizar o país, se tornar uma nação, tornar o Brasil, né? Então, para se constituir como um Estado-nação, o país deveria ser civilizado, reconhecido enquanto civilização perante outros estados civilizados, né? Então, esse era o mote de toda a política indigenista do século XIX. E essa abordagem, dessa temática da civilização, é uma abordagem muito típica dos historiadores, né? Esse livro tem essa pegada. Ele também é um livro que tem esse olhar, né, de levantar a documentação, uma vasta documentação, muitas delas muito documento inédito que não havia sido ainda estudado, né? Esse material que, à luz dessa análise, né, da civilização, fez todo sentido, né? Porque são documentos oficiais. Por outro lado, eu analiso as revoltas. Então, por isso é interessante a gente abordar a revolta como sendo uma abordagem mais antropológica. O que movia essas revoltas? Qual era o pensamento desses povos? O que eles, de fato, interpretavam, né? Como eles interpretavam esses mundos que estavam sendo destruídos, né? Então, a destruição do mundo, a gente observa hoje, com todas as suas nuances, né? A crise climática. Enfim, esses povos viveram, né, na pele, os seus mundos foram barbaramente destruídos, mas eles tinham uma leitura sobre isso. E a revolta faz parte porque é um termo dado de fora, muitas das vezes para suas próprias organizações, né, tentativas de se recomporem, né, e sobreviverem perante aquela destruição. Tem um aspecto interessante de ser comentado, que é o da imposição religiosa e a tentativa de, por meio da catequese, impor uma religião sobre os índios. É interessante perceber um paralelo com os dias de hoje, em que essa prática resiste ainda em determinados setores. Sim, a gente percebe, né, numa análise dessa região, por exemplo, como uma fronteira, uma zona de fronteira, que os mundos em interação, eles estão se intercambiando, né? Há muitas conexões, até do ponto de vista simbólico. É importante a gente perceber que essa fronteira ali também tem influência, por exemplo, dos povos africanos, né? Que, fugindo da escravização, também se refugiaram ali naquelas matas e tiveram suas interações com os indígenas, né? E com isso o mundo simbólico
ele se enriquece, né? Há muita troca, né? Achei muito interessante um documento de um etnógrafo russo que esteve entre os Borum no início do século XX, né? Ele descrever algumas plantas que eram utilizadas, né? Entre elas a lágrima de Nossa Senhora, para proteção. Os próprios Borum plantavam e faziam seus colares de lágrima de Nossa Senhora, que é uma planta africana, né? Então, esse tipo de relações simbólicas, isso é inerente ao humano. Nós estamos sempre querendo aprender com outros, né? Enfim, agora a questão da missão, e especificamente dos capuchinhos italianos, que lá se instalou em 1872, né? Foi um projeto de lei mineira, né? Um projeto feito na Assembleia Provincial em Minas Gerais, foi aprovado em 1872, né? Seguindo aquela lei imperial de 1845. É muito importante, né? Porque a gente vê que tem muitas discussões, por que os legisladores criaram essas leis, né? São temas que a gente debate aí no livro. Mas era também um projeto de civilização, porque tudo que os missionários realizavam, né, dentro do aldeamento, os casamentos, os batismos, toda a repressão no sentido, por exemplo, a bigamia, né, e outras práticas, tentando trazê-los por uma vida moralizada, como eles falavam, né, combatendo esse amor que eles sempre reportam que os indígenas tinham pela mata, e por isso justificava, inclusive, a destruição das matas, porque enquanto houvesse mata, haveria os indígenas buscando sua autonomia, porque eles conheciam tudo, eles sabiam muito bem extrair batatas, né? E muitas vezes são batatas, por exemplo, que a gente não se alimenta porque tem processos, né, de cozimento para extrair o veneno. Então são conhecimentos muito antigos, né? E muito, enfim, tradicionais, né? Que lhes permitiam sobreviver ali. Então, houve também essa intenção de destruição da mata, dessa transformação da paisagem para que a civilização acontecesse. Que lições podemos aprender da trajetória dos Borum para entender as lutas contemporâneas dos povos indígenas do Brasil? Os Borum trazem lições constantes, né? Eu, quando conheci esses povos e vi a dignidade, sua dignidade, apesar, né, de toda a opressão que viveram, justamente foi uma grande lição, né? Esse orgulho que eles têm, né, de serem Borum, e tudo isso, e a consciência da sua contribuição mesmo, né, para a constituição do país, da sua história, da sua cultura, dos seus saberes. Enfim, eu acho que há um rastro aí que o pesquisador, inclusive, pode ajudar a contribuir com essa redescoberta, digamos assim, né, que esses povos vêm fazendo, né, tanto no âmbito linguístico, no âmbito de seus valores e do próprio conhecimento tradicional, né, como eu falei, né, essas batatas e outros saberes que podem nos ajudar, sim, para o futuro aí, na preservação da biodiversidade. Ainda existem povos indígenas do grupo Borum hoje? Sim, interessante que o termo Borum é usado na língua Krenak, né, no caso, para identificar todos os povos indígenas, né, ao contrário, por exemplo, do termo Craí, que são os não indígenas brancos, né, e Renhorá, no caso da mulher não indígena branca, né. Então, Borum é um termo que, ao invés de autodesignar apenas, no caso os Krenak, né, ele designa também outros povos.
Mas, enfim, ao longo dessa pesquisa, eu identifiquei muitos povos falantes do Burum e com grandes diferenças, inclusive no seu modo de ser, nos enfeites que adotavam. E hoje os linguistas consideram que, apesar de serem todos aparentados e considerados Burum, eles poderiam ter, sim, diferenças linguísticas significativas. Porém, a gente tem documentos escritos em Burum, principalmente um manuscrito muito importante, que é de um professor indígena do aldeamento do Itambacuri, que é muito próximo. Tudo que ele escreve na língua Burum, ele escreve em Burum e em português, do que se fala hoje, do que os falantes Krenak também falam. Esse foi um dos desafios do livro, né? Recuperar vozes indígenas nesse contexto de apagamento histórico e predomínio de fontes coloniais. Como você conseguiu enfrentar isso? Isso é um trabalho do etnógrafo, né? No meu caso, eu fiz uma etnografia histórica. Eu fui buscando nas fontes todas essas informações que tinham que ver com essa forma de pensar esses mundos indígenas, que muitas vezes se confunde com suas revoltas, né? Porque não foi só essa revolta que você menciona, né, de 24 de maio de 1893, observada no aldeamento, uma grande revolta. Mas era sempre observado isso em outras movimentações, né, onde o xamanismo, esse pensamento guerreiro, a questão da feitiçaria sempre foi evocada, né? No caso do Itambacuri, surpreendeu bastante os missionários, né? Porque os indígenas, os 200 indígenas sublevados do aldeamento eram considerados civilizados, né? Mas eles tinham, sim, essa intenção de recuperar a autonomia, recuperar o território, e matar os missionários era visto como uma estratégia para esse fim, para eles recuperarem esse território. Não foi o que aconteceu, ao contrário, foi uma repressão violenta, que todo o trabalho que havia sido feito até então, um trabalho inclusive linguístico, né, de respeito aí ao bilinguismo nas escolas, e foi todo dissipado, né? Ao contrário, esses indígenas considerados sublevados, né? Esses indígenas que se sublevaram, eles foram considerados como sem salvação. Então, a morte deles não tocou, né? Não chegou a ser uma coisa que foi sentida, né? Pelo contrário, foi até comemorada. A gente pode perceber isso nos documentos. Inclusive mortes naturais, né, que eles acabaram morrendo por certos acidentes e etc. Mas foram presos também os chefes, né, os líderes dessa rebelião. O livro fala dessa visão da época, né, da construção de um projeto de país que pretende ingressar na modernidade e quer alcançar o progresso. E que isso seria visto de maneira muito excludente, né, que não tolera a diferença. Os indígenas, então, serviriam à mão de obra, ou se eles não se adequassem à religião predominantemente cristã, seriam até exterminados. Como você vê, né, percebe os ecos dessas políticas indigenistas do passado no presente? Com o passar do tempo, o que a gente percebe de intenção, né, não apenas de discriminação, né, desses povos como sendo inferiores, atrasados, né? Porém, é a produção mesmo dentro do Estado de uma zona aí na fronteira, né, em que a cidadania ela foi negada, né, intencionalmente. Eram povos relegados a ficarem à margem do Estado, né, sem nenhum direito, sobrevivendo aí pelos favores, digamos assim, né, dos potentados nas suas fazendas.
e assim como aconteceu com os ex-escravos, né, após a abolição. Então, essa intenção do Estado em criar esse tipo de população sem cidadania é que é interessante a gente ter sempre sob o foco, né? Não é acidental, não é porque eram apenas indígenas, mas havia sim um interesse, apesar da Constituição, né, das constituições que vieram, né, de não reconhecer esses povos, de não reconhecer direitos, deixá-los à margem, né? Isso certamente os transformou numa população muito vulnerável em todos os sentidos, sentido de saúde, em sentido de sobrevivência econômica, sem terra e toda essa sorte de misérias. Professora, muito obrigada por compartilhar sua pesquisa e tantas reflexões importantes com a gente. Esse livro é essencial para aqueles que desejam compreender o papel dos povos indígenas na formação do Brasil. Sim, e é importante a gente saber, né, que o movimento de retomada dessas identidades, dessa retomada dessa história é um movimento muito vivo. Hoje, ali no Vale do Jequitinhonha, os próprios Krenak, né, eles estão muito ativos nessa busca do seu território e dessas histórias. Tem também os Mucurim, ali do Vale do Mucuri. Então, são testemunhas vivas aí de todas essas políticas de dizimação e civilização, muito entre aspas. E para a gente encerrar, para quem você indicaria essa leitura, né? Até por se tratar de um texto interdisciplinar que dialoga tanto com as áreas de história e antropologia, então quem deveria ler esse livro? Eu acredito que os estudantes de ensino médio, os professores, apesar de haver uma lei que obriga o ensino das culturas e histórias indígenas, isso é muito pouco observado, né? Então, acho que isso tem que ser levado para as escolas de ensino médio, inclusive para os professores, na formação desses professores, inclusive nas próprias universidades, né? Então, acho que tem muita pesquisa para ser feita, é uma área pungente aí da história, a história dos povos indígenas, né? Tem pesquisadores que estão levantando documentação e levantando aspectos dessa vida dos indígenas no passado, que é de muita riqueza para a nossa história aí nacional. Isabel, muito obrigada pela presença no podcast TEDUERJ. Muito obrigada, Laís. Muito obrigada a todos que escutaram. E a gente está aí para fazer essas trocas que se fizerem necessárias. Para quem quiser conhecer melhor o tema, o livro Civilização e Revolta está disponível no site da EduERJ, www.eduerj.com. Esse foi o 23º episódio do podcast TEDUERJ, com pesquisa e roteiro de Laís Barreto, supervisão de Ricardo Zentigraf e edição de Ramon Lemes. Não deixe de conferir nossas produções anteriores na sua plataforma de áudio preferida. Até a próxima!